E aí, bebeu água? Eu bebi a minha, ó. Tá já acabando. Vamos lá. A avaliação também subsidia o educador, visto que lhe permite reconhecer a eficácia ou ineficácia dos seus atos e dos recursos pedagógicos utilizados, assim como, se necessário, subsidia ainda proceder o quê, meus queridos alunos? Intervenções de correção dos rumos da atividade e dos seus resultados. Então, essas são as características principais, né? Avaliação enquanto investigação. E para investigar, eu vou utilizar de alguns instrumentos de coleta de dados. Eu tenho que ter também alguns critérios pré-estabelecidos para daí eu fazer o julgamento necessário, tá certo? Mas aí eu não vou encerrar o meu ato avaliativo no julgamento, eu vou dar continuidade, ou seja, eu vou refletir sobre a minha prática, como Lucchesi nos traz aqui, né, que essa avaliação vai me dar possibilidades de reconhecer a eficácia ou ineficácia dos meus atos e dos recursos que eu utilizei. E aí, se for necessário, eu vou proceder a algumas intervenções, ok? Então, essas são as características principais desse ato de avaliar, tá certo? Vou repetir de novo. Investigar, refletir, tá? E, se necessário, fazer intervenções. E aí, na tua prova, você pode encontrar essa palavrinha, intervenções, modificações, retomar o processo, tá certo? Sempre dessa ideia de o foco ser a aprendizagem do teu aluno, ok? E aí a gente encontra aqui, né, que algumas provas trazem a visão do Lucchesi e trazem também essa visão de separar avaliação diagnóstica de avaliação formativa e de avaliação somativa, né? Assim, o que eu queria dizer de avaliação diagnóstica é que Lucchesi disse para a gente o seguinte, que é até redundante a gente dizer que a avaliação ela é diagnóstica, porque olha, se eu estou investigando, ela vai ter que me dar o quê? Um diagnóstico, né? Então, a gente pode dizer que, segundo a ótica de Lucchesi, essa avaliação aqui, ela já compreende esse aspecto diagnóstico, porque, na verdade, ela é o que vai acontecer durante o processo e vai me dar esse diagnóstico para que eu possa repensar, refletir sobre as minhas ações, né? Mas, de qualquer forma, aí eu sei que a imagem não está muito boa, né? Tá com um foco meio ruim, a imagem que eu coloquei no material, né? Mas aí, sobre a avaliação diagnóstica, a gente tem o professor, né, ali com a lupa, querendo conhecer, né, aquele aluno, ou seja, querendo ter, né, construir o diagnóstico, né, sobre aquele aluno. A avaliação formativa, a imagem que a gente tem é de ser num processo, de que está ali em construção, tá? E a avaliação somativa, o que a gente tem é um pódio, né, que vai classificar em primeiro, segundo ou terceiro, ok? Então, essa avaliação somativa, a gente pode dizer na boa que ela acontece no finalzinho do processo, né? Que vai ali dizer quem é o primeiro lugar, quem é meu segundo, quem é meu terceiro. Ok? Vem cá. Avaliação diagnóstica, tá? O que é que a avaliação diagnóstica vai me dar? O que é que ela vai me dar? O nome já diz tudo, né, gente? A avaliação diagnóstica vai me dar um diagnóstico. Então, ó, vem aqui para a tela, observa aqui o texto. Pode-se dizer, de maneira geral, de maneira geral, entendê-la como a ação avaliativa realizada no início, tá? No início de um processo de aprendizagem, que tem a função de obter informações sobre conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à organização dos processos de ensino
e aprendizagem, de acordo com as situações identificadas. Quando a gente diz que ela tem função de obter informações sobre conhecimentos, aptidões, etc., a gente quer dizer o quê? Que isso é um diagnóstico. O objetivo dela é fornecer este diagnóstico, certo? Seus resultados servem para explorar, identificar, adaptar e predizer acerca das competências e aprendizagens dos alunos, né? Então, o que o texto nos traz aqui é que essa avaliação diagnóstica, a característica dela é de acontecer no início. Porém, abrindo um parênteses aí, tá? Tem muitas provas que cobram, eu tenho até, eu não sei se é nesse material, uma questão do CESP, de agora 2017, que diz assim, ó, avaliação diagnóstica formativa e somatória, que acontecem predominantemente no início, no meio e no fim do processo. E a resposta estava considerada, foi considerada correta, está correta, porque a ideia da diagnóstica é que ela aconteça no início para justamente dar esse diagnóstico, né? A formativa é aquela que vai acontecer durante o processo, mas que vai trabalhar com o diagnóstico. E a classificatória, a ideia é que ela aconteça no final. Por que só no final? Porque ela vai dar o pódio, tá? Ela que vai dar esse pódio de primeiro, segundo e terceiro. Então, a característica principal da diagnóstica é fornecer um diagnóstico. A formativa é de buscar um diagnóstico e trabalhar em cima dele, refletindo e fazendo as intervenções necessárias. E a classificatória ou somativa é ali acontecer num tempo final para dar justamente, fazer o ranking, né? Quem é primeiro, quem é segundo e quem é terceiro. Ok? Mas assim, não entenda isso como uma linha do tempo, que uma vai necessariamente no começo, aí no meio eu utilizo a formativa e no final a classificatória não. Não quero dizer isso, eu quero dizer que, segundo a literatura, os tempos que cada uma acontece, né? Não quer dizer, por exemplo, que eu utilizo a formativa, né, para fazer vou fazer as intervenções, não sei o quê, e no final eu vou dizer quem é o primeiro, o segundo e o terceiro não, mas a gente precisa levar em mente os tempos que cada uma acontece, certo? E levar também a ideia de Lucchesi, né? Que a avaliação é até redundante a gente falar em avaliação diagnóstica, porque se a avaliação é uma investigação, então, obviamente, ela trabalha com um diagnóstico. Beleza? A avaliação formativa considera que o aluno aprende ao longo do processo, que vai reestruturando o seu conhecimento por meio das atividades que executa. Então, qual é a característica principal dessa avaliação formativa? Tá? É que ela aconteça ao longo do processo, que ela vá acompanhar o caminho percorrido pelo aluno, certo? E aqui, os erros, eles não são vistos como pecados que serão punidos, não. Os erros, na verdade, eles são enxergados como objetos de estudo, tá? Porque aí eles revelam a natureza das representações mentais ou então as estratégias elaboradas pelo estudante. Então, quais são as características principais dessa avaliação formativa? Acontecer durante o processo, utilizar ali os erros utilizar os erros como objeto de estudos para reconhecer essa aprendizagem, a natureza das representações dos alunos e como ela acontece. A característica dela principal é acontecer ao longo do processo. Ela vai me dar a possibilidade de refletir sobre esses resultados que eu vou obtendo vou obtendo ao longo do processo e fazer também, enquanto professor, as intervenções necessárias, porque o foco é que o meu aluno aprenda. E eu sempre gosto de, nesse ponto, trazer um exemplo bem prático para a gente, né? Imagina aqui o teu aluno fazendo somas, né? Continhas de adição. Aí você coloca lá 19 mais 12, né? Tá aqui, 9 mais 2
A gente sabe que é quanto? 11, né? E aqui encontraríamos então esse resultado. Mas aí você encontrou esse, ó. Observa, 19 mais 12. 9 mais 2, ele contou nos dedinhos e achou 11. E aqui, ele só fez, né, somar e colocar. Aqui, na verdade, é 211. Então, eita, aí vou lá no momento de correção e digo, meu Deus, como é que esse menino encontra 211 numa soma de 12 mais 19? Isso não é possível, pererei, pererei, pererei. Mas, ó, você está trabalhando na perspectiva de avaliação formativa, de avaliação mediadora. E ela vai te dar, professor, observa aqui, a possibilidade, né, de enxergar as estratégias utilizadas pelo estudante. Então, aqui, por exemplo, você vai perceber que, ó, ele sabe somar. Ele aprendeu a somar. Ele só está aqui tendo dificuldades, tendo dúvidas em posicionar dezenas, unidades, que foi justamente aqui, mas somar ele sabe. Até porque ele somou corretamente. 9 mais 2 que deu 11, depois 1 mais 1 que deu 2. Ele não sabe o quê? Posicionar. Então, aí, esse ponto aqui é só um exemplo da grande diferença, né? Dessa avaliação como acompanhamento, da avaliação que apenas vai dizer aprovado ou reprovado. Como eu estou trabalhando nessa perspectiva de avaliação formativa, avaliação mediadora, eu vou utilizar aqui esse resultado, esse erro, para entender as estratégias cognitivas utilizadas por esse aluno e fazer as intervenções adequadas. E se aí eu for utilizar em sala de aula uma avaliação que está mais ligada a esse aspecto, na verdade nem vou utilizar a avaliação, né? Esse aspecto do examinar, eu vou chegar aqui, ó, vou riscar, vou dizer que está errado. E nessa questão ele vai ficar sem nota. Mas não é o objetivo. O objetivo é que ele aprenda. E aqui ele está no caminho, ele está no processo. Basta você, enquanto professor, fazer as intervenções necessárias, ok? E aí, essa avaliação formativa ou avaliação mediadora, tá? Dialógica, dialética, né? A gente encontra como característica dela a finalidade fundamental de ajustar, ou seja, ela tem uma função ajustadora desse processo de ensino-aprendizagem. E detalhe, viu? Essa palavra aqui é bem presente nas tuas provas de concurso público, certo? Ela possibilita também aos professores acompanhar as aprendizagens dos alunos, ajudando-os no seu percurso escolar. Porque ela é uma avaliação de quê? De processo. Ela é uma avaliação de processo. Ela vai dar, é uma avaliação de acompanhamento. Então, ela vai dar essa possibilidade de acompanhar, de ajudar, de ajustar esse processo, tá? De ajustar a tua prática. É uma modalidade de avaliação fundamentada em quê? No diálogo, que possui como objetivo o reajuste. Quando eu falo aqui, ó, reajuste, função ajustadora, constante desse processo de ensino. Exige muito, 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 muito envolvimento por parte do professor. Muito envolvimento, porque aí ele vai acompanhar, né, o percurso do aluno, as estruturas, os caminhos, na verdade, que ele utilizou para chegar, como a gente viu aqui, a esse resultado. E não somente julgar como certo ou errado, ok? A avaliação somativa, tá, que você pode encontrar na tua prova também como avaliação classificatória, ela permite verificar o nível de aprendizado que o aluno alcançou. Alcançou, ou seja, o que ele construiu até agora, até hoje, tá? Até hoje. Ela não se preocupa com o futuro, não. Ela se preocupa com o que ele aprendeu até hoje. E já a formativa, ela se preocupa com o que ele pode ainda aprender e não apenas com o que ele aprendeu, certo? Por meio da atribuição de notas, né? Permite verificar o nível de aprendizado que o aluno alcançou por meio da atribuição de notas.
A atribuição de notas favorece o quê, gente? A comparação, né? Entre os resultados obtidos, a comparação de resultados obtidos entre os alunos, permitindo fazer aquela classificação. É justamente aquele momento do pódio, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Meu amigo Guilherme aqui está rindo do meu pódio, mas é assim mesmo, tá? A atribuição de notas favorece a comparação, né? Então, eu vou fazer aqui meu pódio, permitindo aqui fazer a classificação dos alunos por notas no final do curso. Então, ó, a característica principal aqui, a característica principal dessa avaliação somativa ou classificatória é se preocupar com o que o aluno alcançou, ou seja, até o dia da avaliação, por exemplo, até o dia da prova, do teste, sei lá, eu até coloquei essa palavra avaliação utilizando como instrumento de coleta de dados, né? Mas não pode. Até aquele dia ali marcado, ela se preocupa com o que o aluno aprendeu até ali. Ela não quer saber com o que ele pode aprender, mas o que ele aprendeu, diferente da perspectiva formativa, certo? E aí vai classificar de acordo com notas, ok? E aí nós temos uma questão, certo, aqui do CESP, que eu acho que foi a que eu comentei com vocês há pouco tempo. Com relação à avaliação e ao planejamento escolar, julgue o próximo item. A avaliação da aprendizagem pode assumir diversas funções, como a diagnóstica, a formativa e a somativa, ocorrendo preponderantemente antes, formativa acontece durante, tá? E a somativa acontece depois. Essa resposta está certa ou errada? Tempo na tela. Está o quê? Certa. Tá certo? Está correto. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Pensar a diagnóstica. Ela vai dar o quê? O diagnóstico, a formativa. Ela trabalha com diagnóstico também, mas ela acontece durante o processo. E a somativa ou classificatória vai acontecer depois do processo, ou seja, no final, ok? Ao final. Vamos lá ver se tem outra. Considerando que a avaliação existe para que se conheça o que o aluno aprendeu e o que ele ainda não aprendeu. Só uma coisa antes de enxergar aqui o finalzinho. Se eu falo que a avaliação me permite conhecer o que o aluno aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, eu já tenho que pensar ali na perspectiva formativa, mediadora, né? De modo que seja possível providenciar os meios para que ele aprenda o necessário para a continuidade dos estudos, julgue o próximo item. A avaliação formativa visa acompanhar de forma contínua o desempenho do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. E aí, certo ou errado? Pensem aí que eu vou tomar água. E aí, gente? Certo, né? Qual é a característica? Acontecer durante o processo de ensino-aprendizagem, certo? Vamos aqui. Tem outra. Considerando que a avaliação existe para que se conheça o que o aluno aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, de modo que seja possível providenciar os meios para que ele aprenda o necessário para a continuidade dos estudos, julgue o próximo item. A avaliação somativa, que se dá a partir de processos de descrição e julgamento, tem como foco a classificação dos alunos de acordo com os níveis de desempenho pré-estabelecidos e, geralmente, ocorre no final do processo de ensino-aprendizagem. E aí, somativa, eu vou fazer o quê?
classificar, né, de acordo com os níveis de desempenho, e ela acontece aqui, ó, no final, certo ou errado? Certo, tá? Vamos aqui sempre lembrar dessas características. Somativa ou classificatória vai possibilitar fazer esse pódio, né? Esse ranking. E a ideia do ranking, do primeiro, do segundo e do terceiro lugar, é que aconteça ao final, né? Vamos lá, questão da VUNESP agora. A avaliação escolar situa-se no centro da ação de formação dos estudantes e sua função principal é, ou então deveria ser, contribuir para o levantamento de informações úteis para que o professor faça a regulação do processo de ensino e aprendizagem. Considerando esse entendimento, é correto afirmar que a principal finalidade da avaliação preste atenção, eu estou falando de uma perspectiva de avaliação que venha contribuir para que eu, enquanto professor, levante informações e faça as regulações necessárias. Então, ó, é correto afirmar que a principal finalidade da avaliação, considerando isso aqui, tá? Qual é a principal finalidade da avaliação? Letra A, monitorar e medir a qualidade, eita, ó com o que eu estava escrevendo. Monitorar e medir a qualidade do ensino oferecido à população pelos diferentes sistemas, isto é, o grau de aproveitamento dos alunos de determinada rede de suas escolas. Não, a gente não falou sobre esse tipo de avaliação aqui ainda, tá? Eu estou falando aquela avaliação ali, que está acontecendo ali dentro de sala de aula, professor, aluno, professor que vai levantar informações e vai fazer a regulação do processo se for necessário. Então, essa está errada. Letra B. Preparar o aluno para sair-se bem nas avaliações padronizadas externas de larga escala, como a Prova Brasil, por exemplo, as quais possibilitam mensurar e quantificar conceitos abstratos. Também não é dessa avaliação que estamos falando. Letra C. Utilizar as informações coletadas a respeito da aprendizagem do aluno para propor intervenções que o desafiem e o apoiem a avançar, confiando em suas próprias possibilidades. E aí, gostou dessa? Eu tô mega balançada, né? Mas vamos estudar o resto. Quantificar, isso aqui, ó, já não dá. Quantificar os resultados da política educacional voltada à concretização da educação escolar com aprendizagem efetiva e revelar as regiões onde a exclusão escolar se mostra mais perversa, também não. Não falamos sobre essa avaliação. Letra E. Garantir a formação básica comum a todos os alunos brasileiros como forma de manter a identidade nacional, também não. Então, neste caso, pessoal, a gente volta aqui para essa letra C e é essa a nossa resposta correta, certo? É onde o professor vai utilizar as informações que foram coletadas, né? Vai refletir, vai propor as intervenções necessárias. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. E assim, detalhe, né? Essa perspectiva de avaliação formativa é a que vocês mais vão encontrar nas provas de concurso público, certo? Às vezes a questão não te traz nada dizendo se é formativa, não. Ela quer que você leia um trecho de algum texto, né? Que eles colocaram ali e que, no segundo momento, procure alternativas que também vão nesse mesmo caminho, né? Que vão nesse mesmo caminho de o professor, como foi aqui, utilizar aquelas informações, refletir, fazer as intervenções. É essa a lógica, certo? E sempre aí tendo como objetivo a aprendizagem dos alunos. E o meu objetivo é a aprovação de vocês. Um beijo e até a próxima aula.